Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Olá, ouvintes, internautas, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso carinho, a nossa gratidão mais uma vez pela sua sintonia, pela sua audiência. Olá, Divina, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Rubens. Olá, queridos amigos, Marco Aurélio, a Graça, queridos irmãos que ouvem, o Fonte Viva de Luz nesse momento. Muito obrigada. O nosso carinho, a nossa gratidão ao querido casal, Marco Aurélio e Graça, ou Graça e Marco Aurélio. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos de oi, né, gente? Um oi bem gostoso para todo mundo, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos e, lógico, retribuindo o carinho que temos com Rubens e a Divina e a gratidão pela oferta de trabalho com Cristo. Então, Marco Aurélio já vai fazer a sua saudação e já vai emplacar aí a mensagem do Palavra de Vidas Eternas. Vai lá, Marco. Conforme vocês colocaram, mais um dia de reflexão, que a gente possa ser intuído pela espiritualidade amiga. Para a nossa reflexão, a lição 121 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do irmão Chico, ditada pelo irmão Emmanuel, que disserta para a gente da seguinte maneira: e a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. São palavras do apóstolo Paulo, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Chamamento ao amor. Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes de que efetivamente não podemos prescindir, se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhes foram vítimas das ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desbordar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência, por si só, não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. A própria diplomacia, aliás, sempre venerável, embora resida nos cimos da suavidade e da tolerância, pelos gestos de sobriedade e cortesia que se manifesta, em muitos casos, não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando, calma, o estupim do ódio e da belicosidade para a respectiva explosão, na época que julga oportuna a calamitosas conflagrações. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas para que esse trio de força se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspiro acesso
suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente e enobrecer-lhes o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Chamamento ao amor, a lição número 121 do apóstolo Pedro, e a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. Psicografada por Chico Xavier, ditada pelo irmão Emmanuel. Muito bem. Acho que a gente está precisando disso esses dias. A gente vai hoje estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai lá no capítulo 6, está terminando o capítulo hoje. A gente vai lá no item número 8, que trata, é uma mensagem do Espírito de Verdade, que é uma sequência de uma instrução dos Espíritos, né, o advento do Espírito de Verdade. O capítulo 6 do Evangelho, que fala sobre o Consolador prometido. Quem que vai ler? Sou eu. É você? Então vamos. Para divina, Lê, porque às vezes eu posso ter crise de tosse. Gente, eu queria só chamar a atenção antes, Rubens, assim, chamar a atenção no bom sentido. Esse item 8, ele é para o momento, gente. Se a gente pegar o capítulo 6 do Evangelho e chegando até aí, vocês vão perceber que é realmente isso que a Graça falou. Aliás, fica a recomendação para que a gente possa, principalmente quando a gente estiver assim, meio afobado com tudo que está acontecendo. Exato. Vou falar assim o português certo. Estiver desesperado, sem uma luz no fim do túnel, que a gente vai assim, nossa, vai acabar tudo. Dá uma olhadinha nesse capítulo, porque o próprio nome já diz, o Consolador. Vamos lá, Divina. Então vamos lá, o item de número 8 hoje. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lhe pedem. Seu poder cobre a terra por toda a parte. Ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. Devotamento e abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por dívida estas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito, a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Espírito de Verdade, Havre, 1863. Muito bem, gente. E aí? Realmente, né? Realmente é assim, é um consolo final, né, deste capítulo de número 6 a todos nós, né? Porque às vezes a gente sente assim a vontade, né, de pegar na mão de Jesus, de estar do lado dele, esquece que isso acontece todos os dias, né? Todos os dias Deus nos consola, nos dá o sol, nos dá o alimento, né? Está conosco, mesmo naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos de dor, como diz o Rubens, em que somos testados, né? E Deus prova a sua existência e que está do nosso lado.
E às vezes a gente ainda duvida, né? Então, esse trecho final aí nos mostra isso. Que a gente precisa confiar, né? A gente precisa ter esperança nos nossos corações. Acreditar. Porque nós, em momento nenhum, somos abandonados. Deus que nos criou, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta encarnação para evoluirmos, está do nosso lado. E aí, vocês dois? Eu acho muito interessante e assim, cada dia nós temos, não que precisasse disso, mas a cada dia nós temos a certeza, através das situações que nós vivemos, do amparo espiritual que todos nós recebemos. Há uma frase de André Luiz que eu acho muito assim, simpática aos ouvidos, ao coração, que ela diz assim: seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu quero falar dessa primeira frase do Evangelho aí do item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Hoje eu fiz uma ligação, e a pessoa que atendeu, eu até brinquei com ela. Falei, por que você atendeu o telefone de farol baixo? Aí ela me disse assim, Graça, a minha cunhada se foi muito rápido. Em 3 dias de sintoma e internação, ela se foi. Tão jovem e deixou criança pequena, nós estamos assim, abismados. Eu já não sei mais o que eu peço para Deus. E eu falei com ela o seguinte, e eu vendo essa frase aqui no início, eu fiquei pensando, falei, gente, olha quando a gente está com vontade de vencer e quando a gente está procurando força no lugar certo, porque aqui fala assim, olha, Deus consola e dá força àqueles que lhe a pedem, né? E ela me disse exatamente isso, né? Que ela já não sabe como pedir mais do que pedir. E eu fiz para ela a seguinte recomendação e falei para ela, olha, eu estou usando isso na minha vida. Eu estou pedindo que Deus fortaleça o meu coração. Porque muitas situações, nós teremos que passar por ela. E como nós passaremos? Essas aflições que nós estamos passando nesse momento, que está batendo a nossa porta, as dores, as dificuldades, a desesperança, a gente precisa se fortalecer. Então, peça a Deus que fortaleça o seu coração para que você vença mais este dia, para que você possa permanecer, apesar das dores, com alegria. Porque o mundo está passando por um momento difícil, um momento de sombra, mas que a gente precisa de colocar um pouquinho de alegria. As pessoas precisam se aproximar de nós e ter um sentimento de acolhimento diferente, porque senão nós vamos ficar alimentando a tristeza e lamentando, e às vezes, vem falar para nós aqui, né, o item do Evangelho, vai nos faltar a resignação. E aí? Olha, esse item ele é muito rico, né? Eu vendo tudo isso aqui, eu fico pensando, dá vontade de falando, né? Porque, olha só, o que nós estamos pedindo para Deus? A gente está pedindo cura, né? E que cura? E que cura que a gente quer? A cura do corpo, não deixa passar fome, mata a fome do corpo, mas e a fome do espírito? E a cura do espírito? E o seu alimento que vai consolar o seu coração? Porque não adianta, nós vamos ficar caminheiros, andrajos, até quando? E aí, olha só, Graça, Marco Aurélio Divino, porque pegando um gancho nisso que você fala, Graça, ele já abre a segunda frase dizendo: seu poder cobre toda a terra. E olha que legal. E por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele o quê? Um bálsamo que
consola. Então a gente precisa prestar atenção que apesar das angústias, das dores, dos sofrimentos, é só a gente prestar atenção, um bálsamo que consola. Mas eu quero ouvir agora o Marco, né, também. Tem algumas palavras nesse parágrafo, assim, nos coloca muito uma reflexão, né, mais profunda ainda. Ele começa na primeira frase usando a questão da humildade. Que humildade é essa que é colocada aqui pelo Espírito de Verdade? Né? Aquela humildade, daquela simplicidade das crianças que ele acolheu. Né? Que a gente seja naquela simplicidade, que a gente seja humilde de coração. Né? Que a gente tenha humildade de coração. Não é humildade de não se expor, não se elevar, não é nada disso. É a humildade de coração. É a que ponto nós entendemos que nós somos um cisquinho dentro desse universo todo. Não do planeta Terra, mas de tudo que existe. Era o ponto que o Chico sempre colocava. Ele colocava ser um cisco, né, naquele deserto, né, um grão de areia, uma gota no oceano. Nós temos que entender isso. Né? Que o Pai é soberano e que nós todos somos iguais. E isso desenvolve a nossa humildade, para que a gente não queira se sobrepor ao nosso irmão. Né? E ele termina a frase dizendo a questão da aflição. A aflição por si só, ela não nos eleva. Né? Por que ela não nos eleva? Porque ela só consegue fazer com que a gente se eleve se a gente tiver resignação. Ele fala aos aflitos que pedem o quê? A ajuda, a força, né? Esse SOS, né? Que a gente liga para alguém, ou que a gente precisa de ouvir alguém, ou que a gente tem que ler um livro positivo, que a gente possa entender o que está acontecendo. Eu me lembro, recentemente, com um amigo do banco que a gente presta serviço, né? Eu cheguei lá na semana anterior, e aí, de repente, veio coisa que a filha dele estava doente, né? Tinha se infectado, estava muito doente. E aí, quando foi na segunda-feira, isso foi na sexta, né? Quando foi na segunda-feira, ela tinha sido internada no domingo, e na segunda-feira ela desencarnou. E ele tem muita confiança, é uma pessoa extremamente simples, né? Um vigia bancário, é uma pessoa muito simples. Ele teve a confiança de chegar para mim e falou para mim assim, ó, deixa eu te falar, eu fiquei sabendo que você é espírita, eu sou católico e a minha esposa é evangélica. E a gente não está entendendo o que foi que aconteceu com a minha filha. Né? Era uma moça e aí foi muito rápido. Né? E de repente veio aquela luz que a gente sabe que não veio da gente, né? Aí ele falou assim, eu fui um instrumento, né, e passei para ele. Você já pensou que bênção? Que ela não ficou com um sofrimento profundo? Que merecimento que ela teve? Ah, mas ela não vai aceitar. Eu falei, aceita. Aceita que provavelmente ela tem os avós, né, tem as pessoas queridas que estão lá no plano espiritual e que estão acompanhando a evolução dela e que vão recebê-la, que vão orientá-la. De repente ele começou a lacrimejar e falou assim, eu precisava ouvir isso. Você não sabe o tanto que você acalmou o meu coração. Eu estava até começando a me revoltar com o que tinha acontecido. Eu falei, não faça isso. Entenda a situação que é necessária, que muitos de nós vai ter que passar por esse momento. Né? Alguns passando pela pandemia de maneira mais afastada, outros, né, sofrendo o processo mesmo de cura. Alguns vai curar o espírito, né, porque vai expelir isso que é necessário do próprio corpo e vão para outro plano. Mas é necessário para nós. Tem um motivo, nós temos que entender qual é o motivo de tudo isso. Continuando o parágrafo, ele coloca da questão do devotamento e abnegação. Né? O que é um ser, que é um irmão que é devotado. Todos nós gostaríamos de ter uma pessoa devotada junto com nós, que é uma pessoa que compra
né? É uma pessoa que absorve aquilo. E aí ela vai fazer o que for preciso ser feito. Abnegar é abrir mão, né? É a continuação ali da resignação. É abnegar-se de si para poder viver o outro, né? Quantos de nós, às vezes, nesse momento, principalmente, que tem nos trazido muitas lições ao mesmo tempo, quantos de nós não temos que atentar mais agora para o outro? Esquecer de nós, né? Deixarmos nós mesmos para lá. Quem é importante é o próximo, né? O que nós podemos fazer para acalmar o próximo, para aliviar o seu sofrimento, para ampará-lo, para mostrar para ele que Deus está em toda a terra, em todo lugar, Deus está em tudo, né? Mostrando para ele que o Cristo está ali acompanhando, né? Que está mandando emissários, está mostrando o que é necessário, né? Então, Marco Aurélio, até pegando um gancho só para não te cortando, só para a gente fazer um ping-pong, até para quem está nos ouvindo, tem um cachorrinho aqui fazendo uma bagunça, olha aqui. Quem vê aqui participa, olha aqui, gente, tá participando aqui. Vela, que é isso? Gente do céu, você tá participando aqui com a gente. Tá aprendendo. Então, mas assim, o exemplo que você trouxe, ele vai muito de encontro com aquilo que a gente acabou de ler, ó, porque ao lado de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. O que é esse bálsamo? Acabou sendo você como instrumento da espiritualidade, no exemplo que você nos trouxe para reflexão. E a gente não precisa ter pressa para terminar o estudo não, viu, gente? Se a gente não conseguir refletir aqui, a gente retoma no próximo programa, porque eu acho que vale a pena a gente explorar isso. O Marco Aurélio comenta com o nosso irmão, vejam, me veio na cabeça na hora aquilo que a gente já estudou aqui, justamente lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vê lá presente as causas atuais e anteriores das aflições. Nós, como espíritos imortais, na presente reencarnação, em estado nesse processo de estar encarnado, nós não lembramos do planejamento espiritual que a gente participou, que a gente fez. Mas nada foge do controle de Deus. Então existem determinadas situações necessárias, como Marco Aurélio colocou, né, para o enfrentamento do espírito no processo. E se não for assim, a gente não tem um Deus justo como a gente estudou. Então é interessante, eu queria, Marco Aurélio, também ouvir a Divina e a Graça sobre essa questão, para que a gente pudesse ajudar aquele que está do outro lado nos acompanhando agora, nesse instante, e que talvez esteja passando por um problema parecido com esse que você comentou. Porque a gente vai perceber que muitas vezes o fortalecimento que nós teremos para enfrentar situações adversas está justamente no quê? No trabalho, no bem. Então, assim, cada uma dessas situações que a gente vai se deparando e como que a gente encara elas com o otimismo, com o fortalecimento da fé e com o nosso próprio exemplo, né? Porque é isso que a gente vai percebendo, né, Divina, com relação... Porque isso que você passou, Marco Aurélio, gente, você quer saber se nós estamos enfrentando uma situação difícil ou não com relação a essa coisa do Covid, por exemplo, foi do início do ano para cá, a quantidade de pedido de prece que a gente recebe diariamente na rádio. E qual que é o foco? Covid. Fulano com Covid, fulano internado com Covid. É ou não é, Divina? É sim, ó, um número estrondoso, bem diferente do ano passado, né, Divina? Que a gente tinha situações, mas agora 3, 4, 5 vezes mais. Então, e o Marco Aurélio e a Graça falaram algo muito interessante. O Marco Aurélio trouxe o exemplo, né, do amigo lá no banco, e a Graça falou da gente poder ser um instrumento, né, de alegria. E eu acredito, Rubens, que apesar dos pesares, de todas as dificuldades, né, que temos enfrentado, que não são fáceis, meus irmãos, muito difíceis, né? Como o Rubens comentou agora, com relação aos pedidos de preces, quantas famílias que sofrem, né, passam as dificuldades, nós
que temos o conhecimento, né, espírita, sofremos também, mas precisamos ser a luz, né, ser a esperança, um instrumento, né, como o Marco Aurélio foi ali naquele momento. Isso, de muitos irmãos que sofrem, né, que estão passando por problemas, por dificuldades, e não só aquele instrumento que vai levar uma cesta, né, que vai fazer um atendimento necessário daquele nosso irmão, mas um instrumento que possa levar esperança para aquele coração, né, assim como o Marco Aurélio fez, né, que naquele momento, né, que o amigo pediu ajuda, ele foi inspirado, né, e trouxe para aquele irmão palavras que o consolou. E é isso que Jesus espera de todos nós. É um momento difícil, como eu falei para uma mãe, né, agora à tarde. É um momento difícil, é um momento de dor, de dificuldade, mas nós precisamos fazer a diferença, mesmo nessas dificuldades, né? A gente precisa fazer a diferença, levar um pouco de alegria, como a Graça falou. A gente sabe quanto está difícil, mas sorrir um pouco, né? Fazer um atendimento àquele que sofre mais que a gente. E aí, pegando um gancho, porque a Graça também, ela começou a fala dela, ela trouxe um exemplo de um telefonema. E assim, algo que parece assim, porque às vezes a gente fala, mas eu sou muito limitado para fazer alguma coisa. Não. Veja, o que nós estamos fazendo aqui agora com vocês? Nós estamos trocando ideias e estudando o Evangelho. E olha que interessante, nós estamos pegando um trecho do Evangelho e nessa conversa nós estamos observando o quanto nós somos instrumentos para fortalecer. Quando a gente fortalece o outro, a gente se fortalece. Então a Graça citou o exemplo do telefone, do telefonema, de uma conversa por telefone, que ela detectou alguém que não estava muito bem. O Marco Aurélio trouxe um exemplo de alguém que estava passando uma angústia muito grande. E veja, a espiritualidade vai nos ajudando, ou nos utilizando, para podermos ser instrumento de levar a esperança. E ao mesmo tempo, e é isso que eu quero deixar frisado para a gente aqui, é que essas atitudes nossas que nos fortalecem. Então veja, você está nos acompanhando aí agora. Preste atenção nos momentos em que você é um instrumento da espiritualidade, mesmo com todo esse problema que você está tendo aí. Porque o Marco Aurélio, quando ele foi instrumento, ele tinha os problemas dele lá, as lutas de todos os dias, a graça, a mesma coisa, divina, eu. Então é isso que eu quero fazer um chamamento para quem está nos acompanhando, para que você, dentro desse processo todo, preste atenção no chamamento para você ser luz. Mas eu queria te ouvir também, Graça. Pois é, Rubens. A gente fica pensando muito em todas as falas aqui, foram palavras muito bem colocadas de todo mundo, todos os exemplos, porque as pessoas às vezes chegam até nós, ou ao contrário, nós chegamos até as pessoas. Pode ter certeza, muitas vezes fomos guiados, fomos levados ou foram trazidos para nós através dos amigos espirituais para que fôssemos ali o consolo, o bálsamo para aquele espinho na carne que a pessoa traz, conforme nos lembra Paulo de Tarso, né? E é interessante, gente, porque todos nós passamos por momentos de sofrimento. Quando fala aqui no próximo, dando continuidade aqui, fala assim, possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Talvez os irmãos estejam nos ouvindo e possam pensar, né? E eu não tiro a razão de vocês, não, porque muitas vezes também eu assim eu fiz. Nossa, eles falam tão bem, né? Eles têm umas histórias bonitas, né? Eu queria ver se eles estivessem sentindo isso de verdade, né? E aí a gente pode contar para vocês de verdade que a gente está sentindo isso de verdade. Que a gente passou por isso recentemente de verdade. E que a gente teve muito medo. Muito medo. Eu costumo brincar, né? Eu pensei que eu fechava a conta. Teve um dia que eu falei, bom, vamos fechar a conta hoje, não vai ter como, né? Então, assim, a gente fica com medo. É natural, é normal,
Nós somos seres humanos ainda apegados aqui a essa matéria, somos apegados ao esposo, à esposa, aos filhos, aos animais de estimação, à nossa casa. Não estamos prontos para partir. Mas vocês não são espíritas? Sou, mas eu sou encarnado. Né? Eu costumo dar brincar, né? Eu sou um espírito de porco, né? Então, o que acontece? A gente temos ainda muitas inseguranças, e é por isso que a gente precisa pedir esse fortalecimento para o coração. A todo momento, a todo momento. Não se cansem de pedir que o Mestre Jesus traga o fortalecimento para o seu coração. Porque, gente, é nos pequenos deslizes do dia a dia, nos pequenos acontecimentos que a gente vai vendo o grau evolutivo que nós nos encontramos e qual é o ponto que nós estamos auxiliando de verdade. E aí também a gente vai vendo que todas essas histórias, todos esses sofrimentos que chegam para nós, todas essas dores, que André Luiz também fala para nós sobre isso, que a dor vem para todo mundo, o sofrimento é para quem quer, né? Essas dores, elas têm que nos fortalecer para que a gente se torne melhor, para que a gente expurgue, para que a gente tire daqui de dentro as ervas daninhas de verdade e que passe a ser mais devotado mesmo, devotado àquilo que realmente vale a pena, né? Aí a gente vai e fala assim, mas por que vem pandemia? Por que vem esses flagelos, né? Para a nossa humanidade, para o nosso planeta? É para a nossa reflexão, é para a nossa grandeza espiritual despertar, porque nós estamos precisando disso. E quando a gente não vai por um caminho, às vezes é preciso que a dor bata a porta para que a gente realmente desperte para os valores do espírito, né? Acredito eu. E aí, Marco Aurélio, olha só que legal aqui na frente, ele vai dizer, ó, possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, e esse aqui é duro, hein? Em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais, que neste mundo vos cabem em partilha. Porque na verdade a gente clama, não clama, gente? Ou será que é só eu que reclamo? É porque na grande maioria das vezes, o que a gente quer é não ter a dor. A gente, por uma questão de defesa mesmo, né, nós temos o princípio da defesa, né, é um instinto de defesa, então a gente não quer dor, a gente não quer sofrer dor. E ele coloca aqui que a dor vai existir. Ao invés de a gente ficar reclamando da dor, que a gente entenda que, principalmente, ele coloca aqui os sofrimentos morais, né, esses sofrimentos morais são o nosso quinhão, é a nossa parcela de contribuição nisso tudo. Desde que a gente sofra de que maneira? De maneira resignada. Porque se a gente se revolta, esse sofrimento aumenta. Ele aumenta e ele vai gerar outras consequências físicas, espirituais. Ele vai nos aproximar de outros amigos espirituais, que a Graça comentou aqui. Então, é a forma como a gente vai passar por essa situação. A gente não tem que ser o boizinho de presépio, não é isso que nós estamos falando. Mas é a gente não se revoltar, a gente entender que um motivo, um propósito daquele ser que nos criou, que a gente nem consegue definir Deus, não consegue ver, a gente não consegue definir, a gente vê os seus efeitos, mas a gente não consegue definir. E aí, esse ser que nos criou, ele é tão maravilhoso que tudo que nós temos de dívida, ele cobra pouco a pouco de nós. Ele coloca de uma maneira que a gente consiga fazer a paga, que a gente consiga passar pela situação. E se ele percebe que a gente não tem condição, ele dá moratória, ele dá mais tempo, Ele coloca outros seres na nossa companhia para que a gente possa engrossar as fileiras e aprender mais, e passar com menos dificuldades, mas passar pela situação, porque aquele aprendizado ele vai ser importante na próxima
ocorrência, na próxima situação que a gente tiver aqui por vir. Ele vai calejar, ele vai nos dar força. E é assim que a gente cresce, né? A gente aprende e pratica. Aprende e pratica. Aprender só resolve? Não resolve. Praticar sem aprender? Também não resolve. A gente tem que aprender e praticar. E essa prática, acima de tudo, é levar essa esperança, levar esse consolo que nós temos, né? Essa interpretação do que está acontecendo. E a gente percebe cada vez mais, existem muitos irmãos que estão simplesmente apavorados. Estão desnorteados, né? Eu vi alguma coisa aí, alguém comentou que, não sei se foi na madrugada anterior, se é na próxima, que praticamente vai haver o fim do mundo, né? Que vai haver um volume de desencarne muito grande, assim, em apenas uma noite. E a gente vê aquelas pessoas simples, mas que ouvem isso, né? Comentário, meu jardineiro mesmo, hoje comentou isso comigo. Não com receio, ele assim, na brincadeira dele, que por incrível que pareça, ele é a benção, é a benção da internet, gente. Olha o que ela faz. Exatamente. Ele, 4 horas da manhã, ele levanta para fazer a caminhada, para dar a corridinha dele, entendeu? Fazendo o exercício dele. Ele falou que não vai sair, com receio disso. Então, nem eu vou sair. Eu falei, não, o senhor não preocupa com isso, não. São pessoas que querem aparecer, aproveitar a mídia e tal. São irmãos desnorteados, estão mais desnorteados ainda do que a gente. Então, nós temos que entender, né? Não é julgar, é entender que é isso que eles têm. Eles só têm isso. Então, nós temos que levar essa esperança, esse consolo às pessoas, que as pessoas veem como a gente passa pela situação, como a gente enfrenta os problemas, como é que a gente encara. E a gente não se deixa, até abate um pouco, mas não se deixa abater de maneira tão drástica, não se entrega, né? Aí eles percebem, não, eu quero fazer dessa forma. E passa a engrossar essa fileira, não é a nossa fileira religiosa, não. A fileira de servir a Jesus, independente da religião. De fazer e aí eu queria, você estava falando, e eu queria jogar uma reflexão, e eu queria ouvir vocês, ouvir a Divina, porque quando a gente pensa no processo da dor, a gente vai compreender que nós estamos ainda vinculados a um planeta de provas e expiações, como a gente vem estudando. E ouvindo vocês, a gente refletindo aqui, eu estava pensando assim, será que a gente poderia também entender e compreender que a dor, ela acaba sendo um instrumento de alerta naquele processo que a gente está passando? Ou seja, olha, a dor, ela chega para alertar a você que está passando por ela que é necessário mudar a forma de viver. Eu não sou médico, mas me parece que quando existe um processo de dor no nosso organismo, é um alerta que nós estamos tendo, por exemplo, a questão inflamatória. Tem uma dor localizada ali, é preciso olhar, se atentar para aquela dor que está ali. Então veja, a dor moral que chega a nós seria um alerta necessário para que o nosso espírito prestasse atenção no comportamento de vida que nós estamos passando. Eu queria que vocês também pudessem falar um pouquinho nesse processo da dor como instrumento para que a gente corrija a nossa trajetória moral. Divina, quer falar? Você tocou nesse ponto, né, com relação à nossa dor. Porque eu tenho muita dor, viu, gente? Vocês ficam pensando que eu não tenho dor, não. Eu tenho muita dor. Eu acho que eu tenho mais dor que vocês tudo aqui, ó. Então, o que acontece? Quando a gente está num processo de inflamação do nosso corpo, é o exemplo que você deu, às vezes você dá uma febre, né? Um alerta para que você cuide daquilo ali, porque aquilo ali pode, né, piorar, desencadear, virar algo pior. Então, eu acho que esse momento, as dificuldades que nós passamos, né, essas dores, é um alerta para todos nós, né? É um alerta para que possamos mudar a nossa forma de enxergar, né? De viver a nossa vida. Porque às vezes estávamos
em um processo desregrado, né? Pensando apenas na nossa evolução material, né? Quantos de nós, por exemplo, às vezes, dentro das nossas casas, chegávamos tão cansados, que ali a gente ia deitar ou, né, ia fazer outras coisas e não dava devida atenção aos nossos familiares, né? Aquelas crianças que ali estão, né? Então, às vezes, tudo isso, eu acredito que seja, né, para que é um alerta para que a gente possa fazer reflexões na nossa vida. O que de fato, o que verdadeiramente importa para todos nós, né? Temos que melhorar a nossa condição aqui na Terra, até mesmo porque, né, nos é dado a oportunidade do trabalho para a gente evoluir, materialmente falando, sim, isso não é pecado, né? Nós devemos fazer isso, mas nós devemos fazer isso, né? Essa evolução com cautela, né? Com responsabilidade, porque nós temos outras coisas para tratar que são bem mais importantes do que isso. E às vezes nós estávamos deixando de lado, né? Esse trajeto espiritual que merecia, né? Em segundo plano. Então, tudo isso provavelmente seja um alerta para todos nós. A gente sabe, Rubens, fechando aqui para você passar para outro, que, por exemplo, gente, nada acontece conosco sem o conhecimento, né, e aprovação de Deus. Nada nesse mundo. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus, né, tenha esse conhecimento, essa aprovação. Ah, mas é tudo isso? Lógico. Deus, é como o Marco Aurélio falou, a gente nem tem conhecimento para poder entender tudo. A gente sabe que Ele é todo poder, toda bondade, né? Criou todos e tudo. Então, como, né? A gente nem tem condição de entender tudo isso. Mas todo esse processo de desencarnação, né, dos nossos irmãos, de sofrimento, né, de dificuldade, não está desamparado. Deus, né, Ele está sob o controle de tudo. Então, o que a gente tem que ter dentro de nós é essa esperança, né, o devotamento àquele que nos criou, né, e ser abnegados, né, termos, assim, não desesperarmos, né, mas sermos ponto de esperança a todos que nos vê, aqueles que percebem os nossos exemplos. E aí, quem quer falar daí primeiro? A física, né, nos mostra quando a gente tem um circuito elétrico, para que ele não seja prejudicado, nós colocamos um dispositivo que a gente chama de fusível. Fuzil é aquele que a gente atira, né? Fusível. O fusível, ele serve para mostrar para nós quando é que alguma coisa não está funcionando bem. Uma carga elétrica foi muito alta, ele vai lá e arrebenta o fusível e aí para ali. Isso acontece com os veículos, todo dispositivo, a maioria das ferramentas, dos motores, tem esse dispositivo, né? Nós temos isso nas nossas casas. É um dispositivo de segurança, né? Acaba sendo, né? Isso. Aí, por exemplo, a carga elétrica aumentou demais. O que acontece? Você vai lá, arrebenta, né? A gente fala, queimou o fusível, né? O que queimou o fusível? Alguma coisa está errada. Foi um raio, foi alguma coisa que está errada. Por que ele queima? Ele queima para não queimar tudo. Porque se não tem dispositivo de segurança, por exemplo, numa casa, se você não tem um fusível ali, né? A gente chama de disjuntor, que é um que ajuda a proteger, é um tipo de fusível. O que acontece?
ele desarma. Ele desarma porque se essa corrente continua alta, você incendeia uma casa. Então é uma coisinha tão simples, né? É tão básica, mas é um dispositivo de segurança. E aí, quando a gente vai olhando, a Divina comentou aí a questão de nós entendermos o porquê da dor, a dor é para isso. É para mostrar para nós que é melhor ter a dor e nos chamar a atenção, nos dar o puxão de orelha para a gente poder retomar, né? Eu estou com dor nas costas, por quê? Porque eu sinto uma postura que não é indicada, então isso também ocasionando isso vai ocasionar aquilo, né? Várias dores, eu estou com dor de cabeça, o que é que está ocasionando essa dor de cabeça? Então, isso são dispositivos de segurança, para nos mostrar que alguma coisa está errada, que aquilo não foi criado para ser utilizado dessa forma. Então, o fusível existe para isso. Então, essa mensagem, eu acho que vale a pena a gente refletir. Se tem a dor, tem algo que está em desacordo. Algo não está com funcionamento normal. Então, é melhor que nós corrijamos o quanto antes, porque a dor é um sinal, ela é um fusível, mas ela pode se estender, né, a uma gravidade muito intensa. Então, para a gente pensar, para a gente refletir e entender que toda vez que não está muito certo, vem a dor. Então, provavelmente, né, esse vírus deve ter vindo para isso com relação à reflexão da Divina anteriormente. Alguma coisa não estava ocorrendo corretamente. E ele vem para nos chamar a atenção sobre o que é. E por incrível que pareça, a maioria de nós não vai chegar a uma única conclusão, mas as conclusões são muito semelhantes, né? Gente, a Graça vai falar, eu tô olhando aqui no relógio, nós estamos com o tempo apertado. Meia-noite para 4. Então, eu vou falar só uma coisa aqui, rapidinho, só para fechar essa questão da dor. Quando o Rubens nos propôs falar um pouquinho sobre isso, o papel da dor em nossas vidas. Em uma das obras de André Luiz, ele traz para nós da seguinte forma: a dor e a morte são oficiais da divina justiça. Invariavelmente baterão à nossa porta. Ou seja, todos nós receberemos a visita desses oficiais da dor e da morte. A questão é como nós receberemos esses oficiais. E aí eu gostaria de voltar lá no início, na primeira frase do item 8 do capítulo 6. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apertam. Peçamos então a Deus que nos fortaleça, porque quando as tempestades vierem, as calamidades chegarem até nós, o parente querido desencarnar, a dificuldade financeira, a doença, seja qual for a dificuldade que vier e lhe impor uma dor ao coração, que estejamos fortalecidos para continuar. Continuar com Cristo, tá? Continuemos com Cristo. É isso. Ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, ele é a nossa inspiração de conduta. Nos inspiremos cada atitude, cada ato nosso a ser dado no Cristo. Nós estamos gravando esse programa na Semana Santa, que os católicos chamam de Semana Santa. E aquela é um momento em que nós observamos Jesus entrar na cidade e vemos a sua trajetória naqueles derradeiros dias do Calvário. Mas a doutrina espírita, ela ultrapassa esse momento, porque ela nos mostra em um domingo o renascimento de Jesus para a imortalidade. E é esse Jesus imortal que traz o ensinamento, revivendo justamente nesse capítulo que a gente está vendo aqui hoje, que é o capítulo 6 do Evangelho, o Consolador, aquele Consolador que ele prometera que o Pai permitiria ser enviado e veio. Que nesses dias de tanto tumulto, de tanta luta, de tanta dificuldade, a gente relembre
tudo aquilo que Jesus nos ensinou e vivenciou. Então, a minha atitude, a atitude da Divina, da Graça, do Marco Aurélio, a sua atitude que está aí agora nos ouvindo, precisa ser pautada dentro dos preceitos do Cristo. E como que é isso? Hoje, o que eu estou fazendo condiz com aquilo que o Cristo ensinou? Nos mínimos detalhes, nas mínimas atitudes. Por que eu estou falando isso? E eu falo isso primeiro para mim, porque o tempo hoje, o tempo tem passado de uma forma celere. Ontem era o 1º de janeiro, nós já estamos gravando o programa no penúltimo dia de março, já chega abril. Então, gente, é preciso valorizar agora tudo aquilo que nós temos aprendido. Nunca deixamos de ter assistência. Existe um movimento atual para afastar o Cristo de nós. É preciso recobrar a trajetória e lembrar de todos os seus ensinamentos e vivê-los no dia a dia. Graça, faz a prece pra gente, você consegue? Consigo, se Deus quiser. Então vamos lá. Queridos irmãos, queridas irmãs, busquemos nesse instante, com todo o nosso coração, com toda aquela força que nós temos dentro de nós, buscar o Cristo para perto de nós. Vamos buscar o Mestre para dentro dos nossos lares. Vamos, nesse instante, deixar que de dentro dos nossos corações saia a luz imensa da nossa bondade e do nosso amor que todos nós temos, que todos nós somos capazes de doar. E vamos imaginar, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que esta luz está envolvendo todos aqueles que são os meus familiares, que são os meus amigos, que são os meus companheiros de trabalho, os meus vizinhos, que são todas aquelas pessoas que compartilham um pouquinho da sua vida para que a minha vida seja melhor. E esta luz também está envolvendo aquele irmãozinho e aquela irmãzinha que por algum motivo não me compreende. E esta luz também está envolvendo os nossos irmãos desencarnados. E esta luz, ela é tão forte, tão poderosa, que ela está indo nos lugares mais distantes do planeta, encontrando aquele irmão que está naquele lugar mais difícil, naquela situação mais dolorosa. Encontrando aquele irmão que foi companheiro em outra encarnação e que por algum motivo nesta não está tão próximo. Mas esta luz, ela é tão poderosa porque ela emana do seu coração, do meu coração. E esta luz, ela é tão poderosa que ela acalma todas as dores. Porque esta luz vem do amor que o Cristo tem por nós, tocando os nossos corações e partilhando com toda a humanidade. Eu consigo imaginar isto, cada um de nós doando um pouquinho de luz e o planeta inteiro iluminado e as dores se acalmando e nós vamos evoluindo, porque nós estamos a caminho com Cristo. E por tudo isso nós só temos a agradecer e dizermos assim: Cristo, nós estamos aqui
Faça de nós um instrumento da tua paz e do teu amor, e que possamos seguir sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis entregues a erros e tentações. E livrai-nos e amparai-nos para que não pratiquemos qualquer mal. Porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que esta prece alcance cada irmão que esteja com seu coração dolorido. E mais uma vez, gratidão, meu Deus. Gratidão por esse instante, gratidão pelo aprendizado, pela vida. Gratidão, simplesmente gratidão. Que assim seja. Muito bem, Marco Aurélio. Suas despedidas aí, meu amigo. Boa semana a todos, que Jesus possa iluminar, possa acalmar os corações de cada um de vocês. E nunca se esqueça, Ele é o comandante da nossa nação. É verdade. Graça. Pessoal, satisfação imensa. Que Jesus ampare a todos, que Maria Santíssima cuide de cada mamãe desse planeta, encarnada e desencarnada. Forte abraço. Divina. Um abraço a todos os nossos queridos irmãos. Que a nossa mãezinha Maria envolva-nos de muitas bênçãos e de muita luz. Ela que é mãe de todos os aflitos, né? É isso verdade. Aí, gente. Gente, fica com Deus, gratidão. Vocês que estão aí do outro lado são a razão da gente parar um pouquinho, trocar ideias com você que está aí do outro lado, ouvindo a gente ou assistindo. Muita paz, fiquem com Deus e até o próximo Fonte Viva de Luz. Tá certo? Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, viu? Fica com Deus. Vocês dois, fica aí, não sai não, pera aí. Deixa eu tossir. Pode tossir, mas não desliga não, só pra gente despedir aqui em off. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.